Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza Jensen e aqui nesse canal eu tenho como objetivo, como missão, tá, gente, te ajudar a sair do caos operacional e encontrar clareza na sua operação, para que você escale. E para isso eu uso gestão de projetos, eu uso processos, eu uso dados e uso IA, ou seja, né, eu uso todo mundo de tecnologia para ajudar. Se você tem uma startup, se você tem uma software house, se você tem uma agência digital que migrou agora para o time de tecnologia, se você tem uma pequena empresa e quer aprender essas estratégias, estratégias que muitas empresas grandes utilizam, tá, gente? Elas utilizam porque funciona, tá? Ninguém utiliza só para falar que é legal, tá? Então, se você quer aprender sobre isso, continua aqui comigo que eu tenho muito a compartilhar contigo. A semana passada nós falamos sobre processo. Quem me acompanha no LinkedIn também viu alguns artigos que eu compartilhei falando sobre processos, que processo não é engessar, né? E aí surgiu um monte de perguntas, surgiram vários comentários, e eu quero falar sobre isso hoje, tá? Como organizar uma empresa sem perder a agilidade? Isso foi algo que eu comentei a semana passada também, né? Muita empresa fala assim: olha, aqui a gente não pode organizar muito porque a gente não quer perder a agilidade. Parece piada, tá, gente? Mas isso é bem comum. E aí é uma coisa que eu me pergunto: será que realmente eles são ágeis ou eles aprenderam a trabalhar no improviso? Sim, porque tem muita empresa que já se acostumou com aquele caos, né? E aí tem uma diferença enorme, gente, entre velocidade e improviso, tá bom? Hoje eu quero mostrar para vocês por que empresas organizadas costumam ser muito mais rápidas do que empresas desorganizadas. Então, quando uma empresa, gente, ela começa a crescer, nasce um medo muito comum, tá? O medo de colocar processos, né? Porque quando você está com poucas pessoas, você tem um certo domínio ali. Mas quando você começa a ter muitas pessoas, depende dos contratos com clientes, existem algumas burocracias que são criadas, prazo para responder, né, contrato, questões contratuais, e aí a gente precisa de colocar alguns processos, essa é a verdade. Então, existe o medo, né, de criar esses processos, de definir responsabilidades, criar alguns rituais, achando que vai burocratizar muito, documentar algumas decisões, sim, porque fica tudo muito na palavra internamente, mas para o cliente existe um contrato que precisa ser cumprido. Internamente, é importante também ter essa visão, porque parece que tudo isso vai deixar a empresa mais lenta. Então, o medo de quem está criando agora, está escalando uma empresa, está aumentando, é deixar perder velocidade. E isso não vai acontecer, tá? Deixa eu te contar, não vai acontecer de criar mais lentidão, tá? A organização, ela não desacelera as empresas, ela elimina o tempo perdido. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Existe um mito muito forte no mercado que quando uma empresa ela é organizada, mais burocrática ela fica, né? E não, gente, burocracia não é sinônimo de processo, tá? Na prática, acontece exatamente o contrário. Quer ver? Pensa comigo. Quanto tempo a sua equipe perde toda semana tentando descobrir quem aprova, qual o último template, quem vai decidir, qual é a prioridade, né? Quem ficou responsável por determinada ação? Isso não aparece no calendário, gente. Então a gente começa a ver um monte de gente ocupada, mas com baixa produtividade. E eu nem vou entrar aqui no mérito de a gente saber qual projeto é mais lucrativo, qual departamento dá mais ROI para a empresa, porque tudo isso dá para a gente saber, gente, tá bom? A desorganização, gente, ela cobra juros, mas não é algo que é rápido, tá? Esses juros são bem altos e ele vai aparecendo no momento que a empresa vai crescendo, as coisas vão aparecendo, tá bom? Muita gente chama isso de agilidade. Eu chamo de bagunça. O quê? Eu vou te falar.
Eu vou te fazer umas perguntas, e aí você me fala se você está se identificando. A prioridade muda todo dia? Tem uma quantidade de projetos e a prioridade fica mudando o tempo todo. Hum, Separa todo mundo para conseguir trabalhar, porque uma das reclamações que eu vejo é que eu não consigo sentar para fazer, porque toda hora tem alguém me chamando no Teams, no Slack, me chamando no WhatsApp, vindo na minha mesa falar comigo. Então, essa é uma reclamação. Tem muita interrupção do teu time, tem reunião em cima da hora, você tem todo um planejamento do dia, só que a agenda não existe, ela existe só de fake. Começa a brotar reunião o tempo todo, né? As decisões são feitas tudo pelo WhatsApp? Entendi. Depende daquela empresa que sabe tudo, é aquele guru, sem ele nada funciona? Gente, tudo isso pode parecer ágil, mas não é agilidade. Isso é um modo sobrevivência ativado, né? E uma empresa funcionando nisso, ela funciona à base de adrenalina, gente. E a adrenalina, a gente não escala. Então, se você quer escalar a sua empresa, você precisa começar a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quer ver um exemplo bom? Imagine, né, um pit stop de Fórmula 1. Tá lá, né? O piloto correndo, né? E lembra que quando ele para naquele pit stop, ele tem que o quê? Troca os pneus ali rapidinho, abastece, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E tudo acontece, gente, em segundos. É tudo muito rápido. Parece um improviso, não parece? Mas não existe nenhum movimento ali que é improvisado. Cada pessoa está sabendo exatamente o que está fazendo, onde ficar, onde se posicionar, o que fazer, quando agir, qual o tempo que ela tem para executar aquela atividade. A velocidade, gente, ela existe porque existe uma organização. Quanto maior a clareza, maior a velocidade. Começa a entender? Você tá clareando aí essa ideia sobre velocidade, sobre agilidade e processo? Pois é. O que acelera uma empresa não é a gente ter que trabalhar mais, é desperdiçar menos energia. Empresas rápidas possuem algumas características muito claras. Elas sabem, todo mundo sabe quem decide o quê, quem executa tal atividade, qual é a prioridade, quando algo está pronto. Qual a definição de pronto? É tão subjetivo, né, gente? Porque, por exemplo, eu posso varrer uma casa, né? Vou dar um exemplo bem simples. Eu posso varrer uma casa, e só varrer a casa, para mim, tá pronto. Mas o pronto é o quê? Quando eu retiro o lixo da pazinha? Quando que é o pronto? Entende como é importante a gente definir o conceito de pronto? E como uma demanda caminha, né? Como um projeto caminha, sabe? Vocês percebem isso? Isso, gente, não é uma burocracia. Isso é uma clareza operacional. E clareza diminui atrito. Já ouviram falar nisso? É comum aí ter muito atrito na empresa de vocês, entre departamentos, entre áreas, com o cliente, tá? Eu vejo, gente, muitas empresas tentando ser leves. Aqui a gente vai ser leve, a gente é ágil. Só que elas acabam ficando frágeis. Existe um sistema operacional rodando extremamente fragilizado, onde quando uma pessoa fica doente, a atividade não é entregue, né? Elas evitam responsabilidades, né? Tipo, todo mundo faz tudo. Peraí, todo mundo faz tudo, mas quem é o dono? Eu não sou contra eu saber a atividade do meu colega, até porque se meu colega precisar, eu posso ajudar. Mas qual que é o meu papel e a minha responsabilidade? Isso é importante, tá bom, gente? Precisa estabelecer alguns critérios de aceite. Algumas decisões precisam ser documentadas e não depender da memória, da boa vontade, do contexto. Toda hora tem que sentar para entender tudo que está acontecendo, porque tudo muda o tempo todo e nada documentado? Peraí. Isso pode funcionar, gente, com 10 pessoas. Com 50, vai começar a falhar, tá? Com 100, o caos está instalado. E agora existe um outro fator, né? A gente está falando de IA, né? Inteligência artificial que está aí na empresa, todo mundo fala que é ágil, todo mundo fala que trabalha com IA, não é isso, gente?
Mas muita empresa esquece de organizar a operação primeiro. Sim, gente, a IA ela precisa de um contexto. É assim, a IA não pensa, ela não imagina o que você quer e manda assim. Ela imagina também, né? Ela puxa o seu saco. Mas assim, você precisa colocar um contexto ali, você precisa colocar um prompt, você tem que dar contexto para ela. Contexto é explicar o que precisa ser feito, né? E com isso, o que acontece? Ela precisa de um processo, né? Para seguir aquele processo. Ela precisa de dados consistentes, porque ela pode alucinar e trazer qualquer outro tipo de dado, né? Ela não organiza, gente, o caos. O que ela faz é acelerar aquilo que já existe, né? Se existe organização, vai ter mais organização. Mas se existir caos, ela vai acelerar esse caos. Se eu tivesse hoje, né, se eu entrasse hoje numa empresa, antes de desenhar qualquer tipo de processo, eu faria algumas perguntas. E aí eu queria saber, esse processo, ele existe? Já está desenhado? Está na cabeça das pessoas? Quem decide? Quem executa? O que é prioridade quando chega um cliente novo? Como essa demanda percorre dentro da empresa? Sabe? O ciclo de vida de uma demanda, de um produto. Percebe que nenhuma dessas perguntas cria burocracia? É para entender de fato o processo, porque o processo existe, a gente querendo ou não. Então, ou a gente cria um processo claro e que a gente acredite e que seja fácil de replicar, ou o processo vai ser o caos de cada um fazendo do seu jeito e a gente não tem um padrão, né, definido. Percebe que todas as perguntas, elas criam clareza. E clareza, gente, acelera, eu não fico perdendo tempo. Não é assim quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente quer saber qual é o próximo passo, né? Ah, vai fazer um documento, tá, eu faço o documento aqui, agora eu vou para onde? O que que eu faço? Né? Vai falar com o advogado, você quer saber o que vai acontecer depois, né? Existe uma frase, gente, que resume tudo isso. Empresa organizada não anda mais devagar, ela desperdiça menos energia no caminho. Eu comentei a semana passada sobre aqueles livros de bons hábitos. Se você gosta de livros assim, possivelmente você já ouviu falar sobre isso, né? Você já ouviu falar que dentro de qualquer livro ele fala para você criar um sistema que você, um processo, onde você vê um post-it, deixa essa roupa de ginástica para o manhã seguinte, tá fácil você vestir essa roupa de ginástica e treinar. Deixa o livro na cabeceira da cama para você olhar. São métodos que você vai criando. Isso são processos, gente. Nada mais é do que processo. Quando a gente começa a olhar, a gente vê que processo está em tudo na nossa vida. A gente pode negar, né, e fazer de qualquer jeito, ou a gente pode automatizar isso. Então, até quando a gente quer usar um RPA, a gente quer usar uma IA, a gente quer automatizar algo, é importante e é preciso ter a clareza de como aquilo funciona, tá bem? Quem realmente cresce, gente, é quem sabe para onde está indo, tá bom? Então agora eu quero saber sua opinião. O que mais atrasa as entregas aí onde você trabalha hoje? É falta de organização? Mudança constante de prioridade? Excesso de reunião? Escreve aqui nos comentários. Eu quero entender como que funciona onde você trabalha, tá bom? Para mais vídeos como esse, continue aqui conectado comigo. Ai, gente, eu sempre esqueço de falar sobre isso, mas se você gostou desse conteúdo, dá o like, compartilha com pessoas que você gosta, se inscreve aqui. Toda semana eu trago vídeos sobre isso e compartilho com vocês tudo que eu já estudei ao longo da minha vida e tudo que eu usei nesses 23 anos de tecnologia, tá bom? Agradeço aqui por você chegar até o final aqui do vídeo comigo. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente!